15 de outubro, Dia dos Professores. Quero aqui externar meu sincero agradecimento a esta profissão, a estes profissionais que sem vocês não teria chegado onde cheguei e continuo querendo chegar. Então, gente, eu vejo que o Dia dos Professores no Brasil deveria ser um dos dias mais bem comemorados. Mas chegaremos a um tempo onde veremos o professor ingressando para ministrar seus conhecimentos, ministrar aula, ganhando o mesmo salário que um juiz de direito, podendo ter sido potencializado para se titular como doutor para poder entrar na sala de aula. Imagina, um professor de pré-escola podendo ganhar o mesmo salário que um juiz. E defendo que os juízes passam a ganhar aquilo que hoje os professores ganham, porque um juiz só chegou onde chegou graças aos professores. A palavra professor tem uma origem, professos, aquele que afirma em público ou que afirma publicamente. Porém, nesta origem a gente tem que derivar mais, que ela vem da outra palavra, profitare, pro à frente, fatare, fatere, reconhecer. Aquele que está à frente do conhecimento e leva o reconhecimento do que conhece para aquele que aprende, professor. Porém, tem umas outras denominações de professor aí que é aquele que professa, aí vem com crença, com religião. Isso é perigoso, principalmente agora nesse nosso governo federal, onde ele é regido pelas crenças fundamentalistas, pelo desmantelamento da ciência, num governo que até o ministro da Educação fala que professor é um sujeito frustrado e que analisa as coisas institucionalmente, falando que a universidade é ponto de tráfico de droga, dizendo que professor não trabalha, que professor universitário dá pouca aula, por isso ele não trabalha, que professores querem ficar em casa na pandemia para ficar sem fazer nada. Mas eles dizem isto por quê? Porque eles são mal intencionados, têm uma segunda intenção, meio como se eles bebessem as teorias de Maquiavel. Os meios, os fins justificam os meios. Aquele é o objetivo que eu tenho. Então, hoje, a educação no Brasil está regida a nível federal e ramificado isso nos estados também, na ideia de que quanto menos educação, melhor. Porque aí quem vai continuar triunfando? Aqueles que podem pagar um ensino de qualidade, que estão nas particulares, porém não é verdade. Hoje, os institutos federais técnicos, pelas redes espalhadas, institutos federais técnicos, e as universidades federais são as melhores escolas do Brasil. Tanto é verdade que eu moro na cidade de Vitória e lá a melhor média do Enem são de alunos que vêm do Instituto Federal, que é o IFES de Vitória. Nenhuma escola cara consegue competir com o IFES em termos de média, sendo que o IFES é público. Então essa ideia de desmantelar todo esse equipamento institucional e depreciar o professor, desqualificando o professor, ao invés de qualificá-lo, pagando, remunerando mal para estimular o sujeito a querer estar como professor e não ser professor como carreira, é uma política para deixar a nossa população sem educação, porque ela passa a ser mão de obra barata. Eu estou agora aqui fazendo esse vídeo numa cidade que chama Linhares, no norte do estado do Espírito Santo. É uma cidade onde já tem dificuldade do agricultor que planta café, que tem muita produção de café, em ter mão de obra na região, porque o nível educacional da cidade melhorou. Espalhou-se escolas públicas municipais, escolas estaduais públicas, e diminuiu o número de pessoas com educação querendo
se submeter a baixos salários na colheita de café, por exemplo, nos tratos do café. Tanto é que muitos agricultores dessa região ilharam para sul da Bahia por questão de clima, mas porque lá ainda tem uma massa populacional com menor nível educacional, sim. Então é uma estratégia política não dar educação e não fazer as pessoas crescerem a partir da educação. E educação subentende professor. E professor, eu não sou professor. Às vezes, quando eu dou palestra em escolas, as pessoas começam a me chamar de professor e eu interrompo. Professor é uma profissão, é uma categoria. E ai do professor que não estiver vinculado a um sindicato forte, ele vai ficar sujeito a essas mazelas de governo, esse desmando, contratos anuais, né? O professor entra na carreira de professor e tem que ficar correndo atrás de aula. Às vezes a pessoa tem que pegar a aula longínquamente de onde ele mora para poder ir somando ponto. Não se abre concurso para professor há muito tempo, e quando abre, muito poucas vagas. E o professor não é estimulado a estudar, a continuar se graduando, pós-graduando e se titulando. Mas olha, professor, professora, você que é professor de carreira, você que é professor por escolha e não está como professor, porque às vezes quem está como professor deprecia muito a categoria professor. Aí dá margem para o ministro aí da educação ficar falando besteira sobre o professor. Nessa pandemia, né, vocês estão trabalhando 3 vezes mais do que vocês trabalhavam, vocês estão atendendo crianças, jovens, adultos, à noite às vezes, para orientar numa tarefa que não conseguiram fazer na plataforma. Vocês são heróis sim, mas são heróis que precisam acreditar e continuar lutando, porque ainda antes da minha morte chegar, e eu quero viver até 115 anos, eu ainda estou no rascunho da minha vida, eu não cheguei na metade da minha existência do que eu desejo. Eu quero ver ainda esse país pagando para professor de pré-escola o salário de um juiz e titulando professores para que cheguem a ser doutores, pós-doctor, porque vocês professam, vocês estão à frente do conhecimento. Vocês são professores, professam o conhecimento. E professor, ele divulga ciência. Não é religião, não. Religião é fé. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas isso, na escola, a gente aprende na religião. A religião na religião, em casa, são os valores pessoais. Na escola, é lugar do professor transmitir conhecimento, ciência. E como fazer isso num país que está tentando dizer que ciência não vale, que ciência não é nada? Tem gente aí do Ministério da Agricultura dizendo que se tivéssemos boi no Pantanal não haveria fogo na mata, lógico, teria só boi. Então isso é um analfabetismo ou é mensagem capciosa, diretiva. Eu faço essa crítica, mas para dizer: vão à luta, professores. E pode contar comigo também, viu? Um abraço, agradeço muito o que vocês são para a minha existência e para a existência de meus filhos também. Muito obrigado, professor. Parabéns por esse dia. Celebre!